né? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou começar então. Eu estive pensando muito desde que eu comecei a fazer esse programa, que eu comecei quando eu decidi lidar com mulheres na menopausa, que eu decidi levar isso para a internet, dividir mais. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como foi todo esse processo, para vocês entenderem, e também para vocês entenderem o porquê que a gente chegou aqui hoje, porque eu estou fazendo hoje uma live com esse tema, que o tema de hoje é um tema que é, na minha opinião, fundamental para que a gente consiga verdadeiramente ter uma melhor menopausa. Eu tenho 44 anos, entre 37 e 38, comecei a ter aqueles sintomas da menopausa, e eu não percebi, por mais que eu seja ginecologista, eu tive muita dificuldade para poder perceber, porque à época eu morava em Palmas, eu ficava muito em Palmas. Palmas é um lugar muito quente no Tocantins, então eu confundia um pouco, eu sempre achava que o ar-condicionado, a maior parte do meu tempo eu passava dentro do consultório, e eu sempre achava que o meu ar-condicionado do consultório era uma porcaria, que aquele ar-condicionado, deixa eu ajudar um pouco aqui com a luz, que aquele ar-condicionado era um ar-condicionado que não dava conta do meu calor, né? E aí a gente foi fazer uma reforma em 2015, entre 14 e 15, a gente programando uma reforma, e até comentei com a arquiteta, falei, olha, pelo amor de Deus, a Michele tá aí, eu não sei se ela já chegou, mas ela não me deixa mentir, ela participou desse processo. E aí eu falei para minha arquiteta assim, olha, pelo amor de Deus, arruma essa questão de ventilação desse meu consultório, porque eu tinha uma janelinha, que era uma janela estreita, dessas janelas que são mais superiores, que ficava atrás da minha mesa no consultório, mas era uma janelinha porque na parte de trás do meu consultório era um corredor, e nesse corredor tinha uma clarabóia, e essa clarabóia, a gente deixou ali aquela clarabóia para a gente ter passagem de luz, a gente queria luz natural, a gente gosta muito de luz natural. Quando eu falo nós, eu falo eu e meu marido, né, enfim, nós que programamos a clínica, planejamos junto com a nossa arquiteta, e aí quando passou esse tempo e que foi para fazer essa reforma, eu achava que o calor do meu consultório era por conta daquele raio daquela janelinha, porque lá no corredor atrás do meu consultório, vinha aquela luz natural, vinha aquela luz da tarde, aquele sol à tarde, e eu achava simplesmente meu consultório um inferno. Meu consultório era um horror de quente, mas não era, na verdade, a culpa do meu consultório, não era, na verdade, culpa do calor do Tocantins, não era, na verdade, culpa de ninguém. A verdade era que os meus ovários estavam entrando em falência e eu simplesmente estava tendo uma diminuição da minha produção hormonal de forma muito significativa. E aí, o que acontece? Não tinha jeito, eu sentia aquele calor, aquele desconforto todo da menopausa. Então, a menopausa chegou para mim muito precoce, eu realmente não esperava, inicialmente eu não consegui perceber que aquilo era menopausa. E, enfim, essa foi uma das grandes motivações para que eu, né, passasse a pensar na menopausa com mais carinho. É impressionante, né? Porque por mais que a gente por exemplo, eu como ginecologista, né, ou como médica, naturalmente a gente já tem um cuidado maior com as pessoas, a gente já tem um amor, né, pelo próximo, a gente quer cuidar, a gente quer lidar com as pessoas para que elas se sintam bem, mas nada melhor do que a gente passar por um problema para a gente perceber que aquele problema é um problema que tem que ser tratado com mais carinho, com mais atenção. E emocionalmente, o que acontece? Emocionalmente, a gente fica muito sensível ali na menopausa, aquelas mudanças hormonais, elas levam uma sensibilidade muito grande, e aí a gente começa a experimentar sensações muito ruins, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. E esse turbilhão de coisas que vão acontecendo com a gente na menopausa, muitas vezes levam a gente a parar e refletir de como é que a gente pode ter a melhor menopausa. Então, como ter a melhor menopausa? Beijo, Hortência. Como ter a melhor menopausa? E aí foi amadurecendo aos poucos essa ideia, e como eu tenho uma formação dentro da minha profissão mesmo, uma formação bem multidisciplinar,
Eu gosto muito dessa área de nutrição, de nutrologia, a parte da dermato, quem me conhece sabe que eu amo essa parte da dermato, essa parte estética. E aí eu percebia também que no consultório eu não conseguia colocar ali para minha paciente, numa consulta, todo aquele meu conhecimento e tudo aquilo que eu achava que era importante para que ela pudesse ter uma melhor menopausa, para que ela pudesse ter um momento melhor na vida, né? E aí, em cima disso, foi surgindo a ideia de alguma forma, deixar esse conhecimento mais universal, fazer esse conhecimento se espalhar mais pessoas terem acesso a ele, e para que as pessoas, para que as mulheres com 40 anos, 45, 50 anos, possam ter um período de vida melhor, possam ter uma menopausa melhor. Então, não adianta, eu fiquei, como diria o mineirinho, matutando. Deixa eu só dar um beijo pro pessoal que está chegando aqui no Facebook. Tudo bom? Tudo bom, Cleide, Maria Amélia? Que bom ter vocês aqui também. E então eu fiquei pensando, né, que é muito bom eu trazer conteúdo, é muito bom eu postar no YouTube, é muito bom eu postar no Facebook, eu colocar alguma coisa no Instagram, eu falando sobre aquelas coisas que eu gosto, que eu sei fazer, e que a gente está constantemente estudando, aperfeiçoando. É laser na menopausa, é falar sobre a parte dos sintomas, é falar sobre alimentação, como melhorar isso, como melhorar aquilo, dicas práticas, tem vídeos que são mais longos, vídeos que são mais curtos. Mas aí eu pensei, como que eu posso fazer as pessoas assimilarem tudo isso, se eu percebo que muitas vezes existe um impeditivo, que é o impeditivo emocional, que é aquele impeditivo que nos faz muitas vezes ter dificuldade de dar o primeiro passo, né? Bom, e aí veio a ideia da gente fazer essa série de lives. Vocês devem ter visto aí que eu postei simplesmente que eu ia fazer live hoje e amanhã, e inicialmente eu não botei nenhum conteúdo. Por que eu não coloquei o conteúdo? Porque, na verdade, eu quero convidar vocês que estão aqui, convidar vocês que estão aí no Facebook, que estão aí no YouTube, que vão assistir esse vídeo depois, a passar essa semana, a próxima semana e a próxima semana me acompanhando nessas lives que eu vou fazer. Porque o intuito é fazer com que você possa verdadeiramente ter a melhor menopausa. Então, nesse intuito de preparar vocês para a melhor menopausa, para que vocês consigam absorver o conteúdo que eu estou oferecendo aqui, oferecendo nas redes sociais, é que eu resolvi hoje começar falando sobre como as suas decisões diárias afetam a sua vida na menopausa. Como que você vai conseguir fazer com que você tenha uma melhor menopausa. Então, esse é o nosso intuito. Sempre, já está aí o nome do programa, Melhor Menopausa. E hoje a gente vai falar sobre como as suas decisões diárias afetam a sua vida na menopausa. Como manter a rotina ajuda a você ter mais serenidade. Como estabelecer essa rotina. Como fazer com que você consiga lidar com todas as situações diárias e ainda assim você ter uma melhor menopausa. Então, o pessoal que está aí no Instagram, ótimo, eu vou continuar falando aqui para vocês também, mas agora quem está lá no YouTube e no Facebook, eu vou fazer um compartilhamento de tela, que infelizmente eu não consigo fazer aqui no Instagram, e nesse compartilhamento de tela, vamos ver se vai dar certo aqui, eu espero que sim. Vamos lá. Share screen. Tenham paciência comigo. Vou falar igual a minha filha, eu sou noob, então eu erro muito. Vou compartilhar minha tela inteira com vocês. Eu acho que isso vai dar certo. Vamos lá. Eu não sei se a gente já está fazendo compartilhamento de tela. Quem está aí no YouTube ou estiver no Facebook, fala para mim se vocês estão enxergando a minha tela. Por favor. Algo me diz que não está dando muito certo, mas vamos tentar. Janela do aplicativo. Olha, tem alguém ali no Facebook falando para mim: oi, Célia, boa noite, tenho 62 anos, essa menopausa está me deixando arrasada. Eu sei o que é isso, a gente fica numa flutuação hormonal, uma flutuação de humor, né, de sintomas, a gente se sente muito mal, e aí a gente realmente tem dificuldade de manter a nossa rotina, o nosso ritmo, as nossas atividades.
Tá dando certo aí, gente, meu compartilhamento de tela? Quem tá, por favor, no YouTube, no Face, fala para mim se a minha tela tá compartilhada. Eu tô com uma sensação que não. Mas vamos lá. Se eu não conseguir compartilhar a tela, vai ser muito triste. Porque tá sendo tão legal. Só um pouquinho. Tô esperando só vocês darem para mim esse ok, tá bom? Se a tela tá sendo compartilhada. Vamos lá, gente que tá no Facebook, tá compartilhando tela? Vocês estão vendo a minha tela aí junto de vocês ou não? Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Ai, obrigada, Célia. Ótimo, tá compartilhado. Então, vocês estão enxergando, eu vou colocar para vocês. Acho que eu sinceramente não estou conseguindo ter noção direitinho de tudo que vocês estão enxergando, mas porque eu não estou conseguindo ver aqui, não está refletindo para mim, mas beleza, eu vou começar aqui, então a gente vai começar aqui falando. Olha só, como montar um calendário para alegria e satisfação pessoal na menopausa. Então, a ideia inicial é eu trazer para vocês vai ter num dia específico esse webinar, eu coloquei esse nome porque é assim que o pessoal usa falar na internet, né? Vai ser um dia que vai ser uma live especial, eu tô dizendo especial porque toda essa preparação que eu tô fazendo a partir de hoje é pra gente chegar nesse dia, é pra gente chegar no dia onde a gente vai ter como montar um calendário para alegria e satisfação pessoal na menopausa. E eu vou preparar vocês a partir de hoje pra gente chegar nesse dia, e eu quero que todo mundo esteja muito afiado, e eu espero que a gente alinhe os nossos pensamentos, e que vocês renovem os pensamentos de vocês, para que vocês verdadeiramente consigam montar um calendário, para que vocês tenham mais alegria, para vocês terem mais satisfação pessoal na menopausa, e para que vocês consigam aproveitar tudo aquilo que eu estou trazendo para vocês de conteúdo, de forma mais plena, para que vocês tenham verdadeiramente, então, a melhor menopausa. Então, hoje, o nosso assunto é como as suas decisões diárias afetam sua vida na menopausa. Quem está no Facebook e se alguém estiver no YouTube, pode ir conversando comigo também, que eu estou com o chatzinho aqui do lado, visível, e eu consigo visualizar o que vocês estão escrevendo. Se tiver alguma coisa que não estiver saindo legal, alguma imagem, estiver congelado, tiver alguma frase importante, vocês podem falar comigo, tá beleza? Então, vamos lá. Começando, então, sobre a menopausa, quem me acompanha aqui, eu fiz uma live um outro dia, já tem um tempinho, foi uma live que eu falei sobre que nem um creme consegue definitivamente tirar da gente todas as rugas que a gente tem, né? Nenhum creme do mundo. E aí, seguindo essa ideia dessa parte mais introdutória da menopausa, eu queria só reforçar aqui, eu comentei aquele dia, mas eu quero reforçar hoje para vocês também, o que é que acontece na menopausa, que raio que é esse de menopausa. Então, vamos lá, Célia, vamos entender um pouco mais o que é que está fazendo com que você fique mais arrasada na menopausa. A gente tem aí, então, os nossos hormônios sexuais, basicamente, estrogênio, progesterona, testosterona. Existem outros nossos hormônios envolvidos em todo esse processo, tem os hormônios da tireoide, principalmente, e são ciclos hormonais que se complementam, que a gente não consegue viver sem eles, e que, de repente, a gente vai tendo uma falência no funcionamento desse ovário, e ele vai deixando de produzir principalmente quem? O tal do estrogênio, da progesterona e a testosterona, e aí a gente começa a ter vários sintomas diferentes devido à queda desses hormônios, especialmente desse hormôniozinho chamado estrogênio, tá? Então, nós temos um declínio da função ovariana, os níveis dos hormônios sexuais caem demais, e muitos sintomas passam a surgir. No nosso corpo, passa a mudar a nossa vida, tudo passa a ser muito rápido, e aí muitas vezes a gente tá de um jeito, e quando a gente se vê, a gente começa a se enxergar totalmente diferente. E aí, do ponto de vista emocional, e aí que a gente hoje vai trabalhar, o que acontece conosco quando a gente está na menopausa?
muito, comigo não acontece nada, minha vida continua normal, como se nada tivesse acontecido. A grande verdade é que se isso está acontecendo com você, é que você é uma sortuda, porque comigo foi totalmente diferente, eu realmente tive muita dificuldade, e assim, posso dizer para vocês que eu fui abençoada, porque existe um período maior dessas alterações emocionais e hormonais com sintomas, especialmente aqueles fogachos, né, que a gente sabe que existem aqueles calores horrorosos, mas isso aí que tem uma tendência a dar uma diminuída, a dar uma melhorada. Mas tem mulheres aqui, ó, tem mulheres de 60, de 65, de 70, de 80 anos, que às vezes ainda sentem sintomas da menopausa, né? E aí a gente começa a perceber, dentro das alterações emocionais, a gente tem o quê? Tem hora que a gente tá com raiva, que a gente se zanga, que a gente tem vontade de sair dando soco em todo mundo. Aí, no mesmo dia, sem a gente entender, a gente já tá chorando, a gente já tá com os nervos à flor da pele no sentido de sensibilidade mesmo. Aí você já se encontra ali chorando, qualquer coisa que a pessoa fala para você, uma amiga, um amigo, um marido, um companheiro, um namorado, sei lá, fala para você, aí você já fica assim, dá vontade de chorar. Mais tarde um pouco, às vezes no outro dia você dorme ali chateado, no outro dia o mundo tá lindo, o sol tá a coisa mais maravilhosa do mundo, né, o sol tá azul, a gente fala bom dia sol, bom dia formiguinha, tá tudo ótimo, e assim a gente vai passando os dias, né? Só que são momentos onde a gente tem muita queda de qualidade de vida. E dentre todas essas sensações que a gente tem, de raiva, de ansiedade, de tristeza, de alegria, de tudo isso, né? Agora eu falei a ansiedade. Então, a ansiedade chega a ser uma coisa, muitas vezes, que muitas mulheres já têm, fora do período menopausal, e essa ansiedade, ela cresce muito, ela fica muito maior. Maior o suficiente, muitas vezes, para tirar da gente o que? O sono, né? E a gente começa também a ter prejuízo de sono. Eu já falei sobre melatonina, já falei sobre sono, mas eu vou falar de novo, vou gravar live de novo, vou gravar momentos de novo da gente conversando sobre isso. Por quê? Porque o sono, ele é fundamental, ele é restaurador, ele é importante para que a gente resgate a nossa energia ali do dia a dia, para que a gente consolide as nossas memórias, e a gente precisa de sono para a gente descansar, não tem como a gente ficar bem. E aí, quando a gente está com a ansiedade lá em cima, no topo, a sensibilidade emocional lá em cima, aí tudo desconcerta, e a grande verdade é que a gente vive um turbilhão muito grande emocional. E esse turbilhão emocional tira da gente verdadeiramente a nossa paz, né? Então, a gente precisa tentar equilibrar as nossas emoções, nós vamos, à medida que o tempo for passando, aprendendo também a lidar com isso, mas hoje nós vamos falar como essas decisões diárias, como um planejamento diário faz com que a gente melhore a nossa vida. E aí, quando a gente pensa no nosso dia a dia, aí a gente começa a pensar nas tarefas diárias que a gente tem. A gente dá conta de fazer tudo e ainda vivendo esse turbilhão emocional. Então, quando a gente pensa nas nossas tarefas, nós mulheres, não vou aqui ficar lamentando, mas vamos colocar qual que é a nossa realidade. Muitas de nós trabalham, tem a nossa vida fora, e a gente tem as nossas atividades ali de trabalho, né, laboral, a gente tem muitas vezes em casa, nem sempre a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa que ajude a gente todos os dias da nossa casa, ou a hora que a gente chega em casa, a nossa funcionária não está mais em casa, e a gente vai cuidar da comida, e às vezes a gente ainda passa no supermercado antes, e aí quando não, você, às vezes no meio da tarde tem que sair do seu trabalho, ou tem que se organizar porque você precisa ir ao médico, ou você tem que acompanhar o seu pai, a sua mãe, alguém no médico, ou você tem que ir num banco, e aí quando depois você ainda vai te ajudar, você chega em casa naquele dia, sua funcionária não foi, sua casa tá um caos, você tem que dar uma limpadinha básica, pelo menos naquela cozinha, e aí quando não, o seu filho, se você tem filho pequeno, ou em filho ainda em idade escolar, você ainda tem que sentar com o menino e fazer atividade. Isso nós estamos falando sem contar época de pandemia. Porque em época de pandemia, simplesmente as coisas podem ficar mais confusas, né? Porque eu não sei como é que vocês estão lidando com isso hoje, mas assim, houve um primeiro momento onde a gente simplesmente realmente se isolou, né? Algumas cidades hoje já estão passando aí por uma flexibilização, né, da pandemia, da quarentena. Outras cidades estão passando por essa flexibilização.
e, na minha opinião, assim, até um pouco preocupante, porque a gente percebe que muitos estados ainda não têm estabilização, né, dos números de casos, e aí, mesmo assim, já começa a ter uma liberação, libera o comércio, libera isso, libera aquilo, mas, independente disso, a gente está mais tempo em casa, né, e aí, toda aquela atividade que seu trabalho, agora você já não trabalha mais, você está em teletrabalho, você montou um home office, você montou o seu escritório dentro da sua casa, e você está trabalhando, enquanto você está trabalhando, seu filho está abrindo a porta, te pedindo uma ajuda, quando não empipina lá na escola, você tem que entrar lá na atividade dele online, e aí você está pensando ali que você precisa ainda pensar no almoço, e aí aquele turbilhão de coisas, e aí naquele dia a menopausa já tá, seus hormônios já estão daquele jeito, você já tá com ansiedade lá em cima, você já tá preocupada com as tarefas que seu chefe te pediu que você tem que entregar, e assim vai indo a confusão, assim a gente vai muitas vezes se perdendo emocionalmente, se perdendo dentro das nossas tarefas, e a gente não consegue muitas vezes dar andamento dentro das nossas atividades diárias. Aí você fala para mim, como é que eu vou conseguir ter uma melhor menopausa se tá desse jeito? Como é que eu vou conseguir ter a melhor menopausa? Como é que eu vou ter um tempo de fazer alguma coisa, se eu ainda tenho um almoço para fazer, se eu tenho uma cozinha para arrumar, ou se eu tenho que ajudar o menino na escola, ali no, né, lá nas suas atividades lá na internet, enfim, essa dificuldade e as questões emocionais, elas podem ser muito impeditivas. Mas aí eu falo para vocês uma coisa, a gente tem um trocinho chamado planejamento. Todo mundo, se a gente quer ter uma vida melhor, a gente tem que ter planejamento. Então, planejamento não é só o planejamento que você tem que ter lá no seu trabalho, que você tem que ter que seu chefe te falou. Não, você tem que ter planejamento para a sua vida. É muito importante ter planejamento. Se você não se planeja, você simplesmente não consegue sair do lugar. Especialmente, todo mundo sabe o que eu vou falar, tenho certeza disso. Mas muitas vezes a gente precisa parar e pensar no que está acontecendo e fazer uma reflexão para ver se aquilo que está acontecendo verdadeiramente está fazendo parte da nossa vida, de nós ou não, né? E quando a gente pensa nisso, se você parar para pensar, olha aí o tanto de coisa que você tem para fazer, né? O tanto de atividades, o tanto de coisa que você tem ali. Você tem, às vezes, um treino que você quer fazer, você tem o trabalho, você tem essas coisas de casa, e a gente fica doidinho sem saber como conduzir tudo isso, né? E aí eu vou dar para vocês aqui algumas ideias e sugestões que são muito usadas muitas vezes no mundo corporativo, e eu quero fazer aqui um adendo de que todos esses estudos, de que todas essas metodologias que foram feitas e que são feitas e desenvolvidas hoje de produtividade, elas são baseadas na ciência, elas são baseadas naquilo que se estuda, do que a neurociência estuda sobre o comportamento humano, sobre o que é melhor e como é melhor conduzir determinadas situações para que a gente tenha uma melhor produtividade. E quando eu estou falando de produtividade, eu quero incentivar você, mulher que está na menopausa, a pensar na sua produtividade durante o seu dia. Porque é muito fácil você ficar lá o tempo inteiro na frente da televisão assistindo Netflix, ou assistindo vídeo, ou você simplesmente, na hora que você vai sentar para trabalhar, porque você ainda trabalha, você está no esquema lá de teletrabalho, você senta no seu escritório, e você entra na internet, entra lá no sistema do seu trabalho, vê as atividades que você tem que fazer, mas você deixa ali o seu celular ali do seu lado, o seu WhatsApp fazendo pi, pi, pi toda hora, e aí você lembra ali, deixou um despertador porque você tem uma coisa importante ali para fazer, você interrompe o que você está fazendo no seu trabalho, e você vai cuidar daquele outro negócio, que é uma necessidade às vezes ali da sua casa, e aí o dia vai passando, quando não aparece uma propaganda na sua frente, que você clica na propaganda para você poder entender o que está acontecendo, olha que legal, esse produto que eu quero comprar, ou então, enfim, às vezes não é um produto, mas é alguma outra coisa que você quer fazer, que você quer ver, que você está com vontade de um exercício, e aí, enfim, começa essa confusão, né? Aí a gente vai, para quem está vendo a imagem, para quem está no YouTube, para quem está no Facebook, ali eu coloquei essa imagem, uma pessoa, não é uma mulher, mas um ser humano ali, um homem, vendo os 0 a 100% de objetivos. Objetivos. Vamos pensar nos nossos objetivos, né? Você já planejou? Você já pensou no seu objetivo? Você já colocou para você o seu objetivo? Você já colocou para você um objetivo para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos? Parece que é meio redundante a gente falar isso, mas você só vai conquistar a casa própria se você planejar que você precisa de pagar uma parcela, que você pode pagar, se fosse hoje, por exemplo, sei lá, de X reais,
e que você precisa economizar esses X reais do seu pagamento, né? Você tem que pensar que para você atingir o seu 100% do seu objetivo, você tem que ter um planejamento, né? Para você ter um dia bom, você tem que ter um planejamento. Para você pensar que naquele dia você vai conseguir absorver aquilo que você tiver de informação para receber, para você ter uma melhor menopausa, você vai precisar também ter isso como objetivo. Se você não colocar para você o objetivo de ter uma melhor menopausa, ninguém vai ter ela por você. Você pode ter certeza absoluta. E você vai ficar mergulhando no seu turbilhão de ideias, de confusão, de emoções, de ansiedade, e você não vai conseguir sair do lugar, tá certo? Então, vamos primeiro planejar a sua meta. Quais são as suas metas? E pensar como numa escadinha, como vocês estão vendo aí. Degrau a degrau. Vamos subir um após o outro. Quando você tem uma meta, você tem que colocar para você como que você vai atingir a sua meta. Imagina aí um navio, um barco. Se esse barco estiver no meio do mar e não tiver um capitão, o que que vira? Se ele ficar à deriva, você nem sabe onde ele vai parar. Se um piloto de um avião entrar no avião, não tiver aquela carta lá, que ele tem, a carta de voo, ele não sabe para onde ele vai voar. Na hora que ele chegar lá em cima no céu, tá tudo igual. É igual o mar. Se você olhar para o lado, olhar para o outro lado, só tem água. Se você não tiver um capitão ali para poder direcionar aquele barco, aquele navio, você não sabe onde você vai chegar. No céu é do mesmo jeito. Se o capitão, se o piloto lá não tiver um mapa, se ele não tiver uma rota de voo, ele vai olhar para o céu, só é céu para todo lado, ele não vai colocar você lá no seu objetivo. Você não vai chegar lá em, sei lá, você sai de Brasília, vai para o Rio de Janeiro, sai de São Paulo, vai para Porto Alegre. Se ele não souber para onde ir, ele simplesmente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, você tem que montar suas estratégias. E assim você tem que fazer na sua rotina diária. Você também tem que montar suas estratégias. Como é que você vai fazer isso? Como que você pode montar suas estratégias? Vamos pensar. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma meta. Minha meta é ter um corpo bonito. Eu quero melhorar minha cintura, eu quero melhorar a minha pele, eu quero ter, sei lá, eu quero ter um corpo mais bonito, né? Então, vamos pensar que, como é que vai ser isso? Eu tenho uma meta. Agora, eu preciso ter estratégia para poder atingir a minha meta. Então, no meu exemplo de ter um corpo bonito, a minha estratégia vai ser o quê? Uma dieta e malhação. Beleza, dieta e malhação. Se eu fizer uma dieta e se eu malhar, eu vou ter um corpo bonito. Agora, vamos pensar com um pouquinho mais de cuidado. Que dieta é essa que eu vou seguir? Uma dieta vegana? Uma dieta do paleolítico? Uma dieta baseada em proteína, mais carnívora? Uma dieta low carb? Que dieta é essa que eu vou seguir? Né? Exercício eu vou fazer? Que exercício é esse que eu vou fazer? Então, vocês começam a perceber que vocês têm que começar a segmentar. Vocês têm que começar a funilar para você poder conseguir se organizar. Porque se eu sei que eu quero fazer uma dieta, eu vou fazer uma dieta, tá? Só vou comer menos, ou então eu vou fazer o quê? Eu vou comer qualquer coisa que eu vou fazer. Enfim, você vai começar a buscar o seu objetivo de forma mais direcionada. Então, quando você for manter, isso tudo que eu tô falando é para dar exemplo para vocês entenderem, perceberem que vocês vão precisar também ter uma meta no seu dia. Vocês vão precisar ter uma meta naquele dia. No dia a dia tem que ter meta. Você tem que fazer o quê, então? Fazer um planejamento geral. Então, qual que é o nosso planejamento geral? Meu, o seu que está na menopausa, que está sofrendo os seus problemas da menopausa. Eu quero viver a melhor menopausa. Esse é o seu planejamento geral. Pronto, eu quero viver a melhor menopausa. Quais são as minhas metas específicas para eu viver a melhor menopausa? Então, é ter saúde. Eu quero ser feliz. Eu quero ter amigos. Quero curtir a minha família, curtir os meus filhos, os meus pais. Eu ainda tenho meus pais, ou só tenho minha mãe, ou só tenho meu pai. Mas eu tenho a minha família, eu quero curtir a minha família. Eu quero viajar. Eu me programei que eu vou viajar. Eu quero pular de paraquedas. Meu sonho é pular de paraquedas. Eu sempre quis pular de paraquedas na vida, já tô chegando na menopausa, eu quero pular de paraquedas. Beleza, você colocou ali uma meta. Eu quero realizar um sonho que eu tenho desde os meus 30 anos, os meus 20 anos. Então, para você começar a ter o seu planejamento, para você conseguir ter a melhor menopausa, você precisa primeiro ter como objetivo viver a melhor menopausa. E dentro disso, de um planejamento geral, de uma meta mais geral, você ter metas mais específicas. Então, você resolveu que você vai ter saúde, que você quer ser feliz, que você quer ter seus amigos, curtir a sua família.
né? E aí a gente começa a partir para um planejamento verdadeiro, para a gente não ficar confuso em toda a nossa vida, em nossas emoções. E aí eu vou falar para você, como conseguir então organizar minha rotina para eu poder viver a melhor menopausa? Eu vou começar ao contrário, eu vou começar falando para você como você não vai organizar a sua rotina. Olha, definitivamente a gente não pode ser a Mulher Maravilha. Todo mundo já escutou isso um dia na vida. A gente não dá para ser a Mulher Maravilha. A gente não tem condição de ser. Ou para quem aí já está nos tempos mais modernos, a Capitã Marvel, né? A gente não tem como pensar que a gente vai conseguir ser a Mulher Maravilha e conseguir falar, achar que a gente vai. Nós mulheres, nós somos muito até elogiadas e a gente se gaba muito porque a gente se acha muito multitarefa. Ah, a mulher dá conta de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, homem não dá. Às vezes a mulher está ali trabalhando, às vezes ela está ali fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo e ela consegue executar 2 tarefas. A grande verdade é que se você direcionar a sua energia para uma tarefa específica, o seu rendimento vai ser muito maior, extremamente maior. Isso é indiscutível. Tenta fazer isso que você vai perceber como o seu rendimento vai ser maior. E deixa de querer ser Mulher Maravilha, de fazer tudo e tudo ao mesmo tempo, né? Então, aí quem tá vendo, conseguindo ver a imagem, vai ver o seguinte, a mulher tá ali trabalhando, falando ao telefone, e já tá pensando ali, às vezes tá resolvendo um problema de trabalho, e já tá pensando ali, gente, o que eu vou fazer pro jantar, né? Então, assim, aonde que isso vai nos levar? Será que isso está sendo saudável pra gente? Será que a gente está produzindo coisa boa no nosso corpo? Com todo esse estresse que a gente está passando? E já é difícil a viver a menopausa, né? Tendo mais equilíbrio, planejamento e organização. Imagina se a gente não tiver. Porque a gente tem outros fatores aí emocionais e hormonais, né, que estão intimamente ligados à nossa rotina. Então, a gente tem que começar a se organizar, porque se você não fizer isso, você não vai viver a melhor menopausa. Você vai continuar arrastando seus problemas, vai continuar se sentindo arrasada, vai continuar se sentindo triste, frustrada com você mesma, porque você já não consegue terminar o dia e falar, beleza, hoje eu tive um dia altamente produtivo. E depende de você tomar essa decisão e fazer isso, tá bom? Então, dentro do planejamento geral, voltei aqui, viver a melhor menopausa, baseado nas minhas metas específicas. Como é que eu vou me organizar no meu dia a dia? Organização do trabalho. Quando eu coloco trabalho, eu quero que você entenda que não é só trabalho. Eu coloquei trabalho porque eu estou pensando muito na pandemia, né? Eu estou pensando na pandemia, eu estou pensando que a gente está bastante tumultuado, eu estou pensando que as nossas emoções, elas estão ali muito envolvidas com o momento que a gente está vivendo. Mas ali eu quero que vocês entendam que isso serve para as atividades diárias, tá? Para você colocar isso dentro da sua rotina. Porque o que acontece? Nós mulheres, vocês já ouviram falar de gravidez psicológica? Conhecem alguém? Às vezes até você já passou por isso na vida. Algum momento você achava que você estava grávida, e aí, pronto, não menstruava de jeito nenhum. Aí, de repente, né, tá lá no estresse, e às vezes a gravidez nem é uma coisa muito planejada naquele momento, e aí, de repente, você tá ali, já passou uma semana, 10 dias, 15 dias, nada da menstruação vir, aí você fala, pronto, eu tinha que, né, você fica assim, naquela coisa ali, e aí, de repente, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir atingir a minha meta? Né? Aí o seu sistema emocional ali, eu tô falando aqui comparando com a gravidez, ele entende que fez o teste da gravidez, veio a menstruação, opa, não tô grávida, graças a Deus não tô grávida. Puxa, aí quando você percebe a menstruação vem, passa um dia, 2, a menstruação desceu. É a mesma coisa, o nosso sistema emocional, ele interfere diariamente no nosso corpo, naquilo que a gente sente, né? E aí, o sistema emocional nosso vai ser extremamente prejudicial quando a gente não procura ter o equilíbrio. Então, muitas vezes a gente tem a prática, aliás, a prática não, me perdoem, a gente tem o propósito, mas a gente não consegue atingir a prática. Muitas vezes, do ponto de vista emocional, a gente passa por algumas dificuldades, especialmente nesse período da menopausa, e a gente precisa de ajuda médica. Aí agora eu tô falando para todo mundo que tem, eu tô vendo aqui, a gente tem aqui uma observação da Célia, que de repente, né, Célia, não sabia mais o que aconteceu, que ela se programou para ter uma menopausa tranquila, ela quer ter a melhor menopausa, mas de repente vem uma tristeza, uma ansiedade,
perde a vontade de fazer tudo que tem que fazer. Então, dependendo do nível de oscilação emocional que você tem, você vai precisar aí, sim, de uma ajuda medicamentosa. Você vai precisar, às vezes, o medicamento, não precisa ser aqueles medicamentos fortes, mas às vezes pode ser um fitoterápico, mas alguma ajuda, às vezes, você vai precisar. E nós vamos conversar sobre isso mais e mais aqui no Melhor Menopausa. Mas, no nosso dia a dia, vem aí a gente buscar o quê? O equilíbrio. Quando eu falo em equilíbrio, é você perceber até onde você pode e o que você não pode. Você precisa ter os conhecimentos, o seu conhecimento individual em relação à sua parte física e também à sua parte emocional. Então, se você tem aí uma meta de trabalho X, e você acha que você não vai dar conta dela de fazer ela Vamos supor, você vai organizar o seu dia, então vamos começar agora a organizar o nosso dia hoje. Então, amanhã é quinta-feira, amanhã eu preciso fazer isso, é tanta coisa, meu Deus. Então, vamos pegar um papel, vamos escrever. Tem que fazer isso, eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que fazer o meu trabalho, que o meu chefe mandou para mim, meu teletrabalho, mas eu tenho que fazer esse teletrabalho. Eu tenho que pagar uma conta muito importante, que se eu não pagar essa conta, o juro é altíssimo. Então, você vai ali elencar os seus objetivos para aquele dia. Aí você vai entender o seguinte, por exemplo, você vai tentar identificar e vai tentar colocar para você um período de tempo específico para cada tarefa que você está se propondo a fazer no outro dia. Então, vamos supor, se eu tenho 1 hora para ir no mercado, gente, chega no mercado, gasta 1 hora dentro do mercado. Não adianta você chegar no mercado e ficar 2 horas, porque você estraga seu dia. Você já vai perder tempo da atividade física, que era 1 hora que você tinha para fazer da sua atividade física. Então, isso já vai ser um problema para você. Então, cumpra a sua meta daquele dia, daquela tarefa no tempo que você determinar. Então, você conheça os seus limites de tempo, tenta fazer a gestão do seu tempo, e se você, por acaso, tem uma dúvida quanto a isso, então você pode testar isso. Então, por exemplo, eu dou conta de fazer almoço em 40 minutos? Ah, não dou, hoje eu quero fazer um prato mais sofisticado, que eu vou gastar 1 hora e meia. Então, quando você fizer a organização das suas tarefas diárias, que você colocar ali as suas tarefas, não adianta que você vai colocar ali para fazer aquilo em 40 minutos e 1 hora, se você sabe que vai conseguir fazer só em 1 hora e meia. Então, você vai organizar as suas tarefas do dia seguinte, baseado no quantitativo de tarefas que você tem para fazer, e baseado no tempo estimado que você tem para cada tarefa. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante também, a gente está vendo aqui na nossa listinha, é a priorização das tarefas diárias. Então, se eu já sei que eu tenho que pagar aquela conta, que aquela conta tem um juro de, sei lá, altíssimo, que eu vou pagar R$ 200 de multa, então aquela provavelmente é uma tarefa que você deve colocar bem no início da manhã, porque você não pode esquecer que você tem que pagar aquilo ali. Porque se você lembrar já 9 horas da noite e o seu banco só paga a conta até 8, então você já tem um prejuízo de R$ 200, e é um prejuízo que vai te impedir, muitas vezes, de fazer alguma coisa que você quer fazer, um planejamento para o seu futuro. Porque de 200 em 200, o papo das outras galinhas vão enchendo e o seu vai ficando vazio. Então, você tem que pensar nisso. Então, priorize as suas tarefas. Depois que você colocou tudo no papel, você vai priorizar, colocar aquilo que você acha mais importante primeiro dentro dessa listinha, e ali você vai tentar identificar quanto tempo que você vai gastar para cada tarefa. E no dia seguinte, quando você for exercitar essas tarefas, tente cumprir tudo no horário certinho, para você não ter problemas. Então, prioridade é muito importante. Lembra que as suas prioridades, o que é o número 1 tem que estar lá no topo, é o número 1, o que é o número 2, o número 2, se a conta é importante aquilo, se o seu chefe te deu um trabalho e você sabe que você precisa de 6, 7 horas para fazer aquele trabalho, e que você vai precisar entregar aquilo, que aquilo é importante, então delimita o seu horário, mesmo você estando em casa, mesmo você estando em regime de teletrabalho. E para isso, muitas vezes, você vai ter que trabalhar uma coisa chamada assertividade. Então, o que é a assertividade? É você falar o seguinte, olha, eu tenho isso para fazer, isso é importante, isso não pode sair da minha tarefa. Então, às vezes, olha, um chefe, eu tô falando de chefe, agora eu tô colocando você como chefe da sua casa, como uma pessoa importante dentro da sua casa, você, dentro da sua conjuntura familiar, você com certeza é uma pessoa importante dentro da sua família. Então, você vai aceitar, às vezes, tarefas a mais ou a menos, se você quiser aceitar. Então, o que eu tô dizendo se você quiser aceitar? Porque muitas vezes você tem que falar não. Então, se às vezes naquele dia
o seu marido, o seu companheiro, o seu filho, quer que você faça uma coisa, e aquilo não dá para entrar na sua tarefa daquele dia, você tem que falar não, você tem que aprender a falar não. E tentar ver aquela tarefa, que nível de prioridade tem aquilo para o seu bem-estar, para o bem-estar da sua família, para a importância que vocês têm, e se você não pode naquele dia, coloca no próximo dia, não deixa de fazer, mas organize o seu tempo, organize de forma que você tenha tempo viável para fazer tudo aquilo que você tem que fazer, respeitando o seu limite emocional, respeitando o seu limite de tempo, para você otimizar suas atividades, para você ter uma boa produtividade. Uma boa produtividade e para você ter o quê? Vamos voltar lá. Para você ter saúde, para você acabar aquele dia feliz. Nossa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, ou eu cumpri as minhas tarefas. E eu vou falar uma coisa para vocês que funciona muito comigo, e aí realmente os estudos mostram que faz sentido o que eu estou falando. Eu faço a minha listinha. É muito comum fazer a minha listinha. E aí, à medida que eu venço as minhas tarefas, eu vou lá e checo. Checo. Por exemplo, quando eu tenho contas a pagar, gente, eu tenho uma satisfação. Quando eu pego, que eu vejo meu dinheiro ali, que eu tenho minhas contas para pagar, que eu faço aquela listinha, mas eu tenho, vamos botar, 8 contas fixas, 7 contas fixas que eu tenho todo mês. E aí eu vou pegando os boletos e vou pagando. Aí eu vou checando. Tá, chequei. Gente, me dá uma satisfação tão grande ao final, percebi que eu consegui cumprir, que eu consegui pagar todos aqueles boletos, todas aquelas contas. Do mesmo jeito, quando eu tô fazendo as minhas atividades diárias, que eu falo assim, por exemplo, eu preciso hoje passar um pano no meu armário, que eu quero, meu armário tá muito empoeirado por dentro do meu armário de roupa. Esse armário, não dá pra fazer o guarda-roupa inteiro, mas pelo menos essa porta eu quero fazer. Na hora que eu faço, eu vou lá, checo. Ah, hoje eu preciso, por exemplo, organizar o meu conteúdo para eu poder gravar uma live, ou então para eu poder gravar um vídeo. Ai, terminei a organização do conteúdo, chequei. Ah, eu preciso hoje ir no consultório que eu tenho que atender. Voltei do consultório, até isso eu chequei. Então, aquilo ali me mostra a minha produtividade e a sensação que eu tenho, a satisfação pessoal que eu tenho comigo mesmo de ter tarefa cumprida, é assim, é muito grande. É muito grande. Eu tenho certeza que você também pode ter essa sensação. Basta você se organizar para que você consiga lidar com todas essas suas atividades, respeitando o seu limite físico, o seu limite emocional e as suas prioridades, né? Então, outra coisa importante aqui de dica: execute a tarefa seguinte somente depois que você terminar a anterior. Porque senão você começa a acumular suas tarefas e aí começa a ficar frustrada de novo. Porque vai chegar no final do dia, você percebeu que você fez alguma coisa, não fez a outra, aí você começou a fazer a terceira, passou para a quarta e você não terminou a terceira e nem tampouco a segunda. Então, já que você fez uma lista, já que você priorizou, então a minha primeira tarefa, checada. Segunda tarefa, checada. Terceira tarefa, checada. E aí você vai, aos poucos, começar a perceber também qual é o tempo que você gasta para executar determinadas tarefas que são mais cotidianas. E se você já começou a perceber, você fez isso no primeiro dia, fez isso no segundo dia, fez isso no terceiro dia, e você percebeu que para aquela tarefa que ela é diária, você achava que gastava 20 minutos, mas você percebe que você gasta 30, então no dia seguinte coloca os 30, porque você já percebe que você tem 30 e não, você não pode contar com 20, você vai ter que contar com 30 minutos para aquela atividade. Ah, se você não tem paciência para fazer uma coisa e você gasta mais tempo, então tenta respirar fundo, vamos fazer aquele exercício de respirar, para abstrair um pouco do estresse, e aí você volta depois para aquela atividade, aí você leia de novo, execute aquela atividade com mais excelência, para que você não se sinta desmotivada. E outra coisa, acrescente tarefas à medida que a rotina se torna mais fácil e menos penosa. Então, o que você quer? Quero falar com isso? Quero falar que todo dia eu já acostumei agora, eu coloquei na minha rotina, que todos os dias eu não quero dormir mais com a cozinha cheia de louça. Não quero que aquilo me dê um desconforto no outro dia, quando eu vou tomar café da manhã. Que aquela confusão na cozinha, eu já começo meu dia mal-humorada, já começo meu dia estressada. Então, eu decidi que todos os dias eu vou lavar a louça à noite. Beleza. Começa lavando a louça todos os dias à noite. Ah, vai estar o X, a minha tarefa X vai ser lavar a louça de noite. No outro dia de manhã, você já acorda muito melhor. E outra coisa, você acostumou com aquela rotina, beleza, você fez aquilo ali, tá ótimo, aquilo ali já não é mais um peso para você? Tá na hora, talvez, quem sabe, que além de você lavar aquela louça, você guarda.
né? Às vezes você nem precisa ali secar toda a louça na mesma hora, mas fala assim, já sei, eu vou lavar a louça e depois eu vou tomar meu banho. Que enquanto eu tomo meu banho, me arrumo, passo meus cremes, sei lá, a minha rotina vai ficar, a louça vai ali escorrendo, ela já fica mais seca. Na hora que eu voltar, eu já vou guardar a louça. Então, o que era só você lavar, dali 3, 4, uma semana, 10 dias, 15 dias, você percebe que você já tem capacidade não só de lavar, mas também de guardar aquela louça. Vocês estão entendendo? Então é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer com que as nossas prioridades sejam atendidas, colocar essas prioridades em ordem, gastar o tempo específico para cada prioridade, não passar para né, a tarefa seguinte sem ter acabado a anterior e vai checando. Vocês vão ver como vocês vão ficar felizes a hora que vocês checam as atividades de vocês. Né? Assim você já começa a trazer uma rotina para você para você ter uma melhor menopausa. E o que é mais importante? O que não pode faltar no seu dia a dia? Paciência. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Não exija de você ser a Mulher Maravilha, Capitã Marvel, aquela mulher que vai estar lá no telefone falando para quem está vendo as imagens aí, dá uma olhada aqui nessa imagem, vamos voltar nessa imagem aqui, de você ao mesmo tempo estar atendendo o telefone, fazendo um trabalho ali no computador, já pensando no que você vai fazer para o almoço, e quem sabe o menino está na porta ali batendo, te pedindo uma ajuda para alguma coisa. Então, seja gentil com você, seja assertiva, aprenda a falar não. Isso é um exercício diário. Eu lembro que uma época da minha vida eu fiz terapia, e é sempre muito bom a gente fazer terapia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Gente, façam terapia, porque acho que todo mundo, pelo menos uma, duas vezes na vida, em momentos diferentes da vida, é muito importante a gente fazer terapia, para a gente se conhecer e para a gente conhecer também não só a nós mesmas, mas assim, o mundo que está nos rodeando e os valores que a gente está tendo naquele momento em relação ao mundo que está ao nosso redor. E eu lembro que uma das vezes, quando eu fiz terapia, eu aprendi isso, a assertividade, que eu não podia simplesmente agradar todo mundo, não dá. Meu marido já fala uma coisa e ele está assistindo aí, e ele me ensinou muito bem. Quem agrada todo mundo não agrada a si mesmo. Quem tá aqui, ó, quem agrada todo mundo não agrada a si mesmo. Eu vou falar para quem tá aqui agora. Quem agrada todo mundo não agrada a si mesmo. Uma vez eu passei uma situação, vou contar para vocês aqui, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu estava no consultório, nós tínhamos duas clínicas, trabalhávamos em cidades diferentes, e eram desses dias que eu estava na clínica que eu tinha que viajar. É uma viagem não muito grande, quem aí do Tocantins está assistindo, né, a gente estava em Palmas, eu atendia nesse dia em Paraíso, e eu precisava voltar, e eu lembro que nesse dia, não lembro, graças a Deus, assim, quem era, eu tenho uma memória muito seletiva, mas eu lembro que chegou uma paciente no horário dela para ser atendida, mas ela não estava, na época, com as guias de convênio autorizada para poder fazer o procedimento, que estava ali para fazer, mas ela chegou no horário dela, mas ela não tinha guia autorizada, que eu tinha dado muito tempo antes para ela autorizar aquela guia. E o que aconteceu? Eu tinha um horário para ir embora. Porque se eu não fosse embora naquele horário, eu ia pegar a estrada de noite. Era arriscado. Eu não gosto de pegar a estrada de noite. Eu tenho medo de pegar a estrada de noite. Eu não gosto de dirigir à noite. E nem como motorista e nem como passageiro. Eu não gosto definitivamente de estrada à noite. E aí o que aconteceu? Simplesmente, na hora que a pessoa que foi autorizar essa guia para ela chegou, já tinha passado quase uma hora, porque meu último horário era 4, para terminar 5, para eu poder ir embora. Já tinha passado uma hora, estava praticamente na hora de eu ir embora, e durante o período que ela estava aguardando lá fora, eu estava com uma pessoa conhecida dentro do consultório, e eu pedi à minha secretária, por favor, que quando liberasse, ela me avisasse, que eu estava só batendo papo, que aí eu ia fazer o procedimento da paciente. Gente, concluindo, para ser bastante breve, até porque aqui no Instagram o nosso tempo já está acabando, infelizmente, mas o nosso tempo está acabando. Quando chegou a guia, e que já tinha passado o tempo, que já estava na minha hora de ir embora, essa mulher ficou tão zangada comigo, mas ela ficou tão zangada comigo, porque eu falei que já estava na hora de eu ir embora. E eu vou falar uma coisa para vocês, aquele dia tinha sido um dia muito difícil para mim, que eu estava grávida, eu estava enjoada, eu já tinha parado, eu parei para vomitar umas 2 a 3 vezes durante o meu dia ali atendendo, né? Comi mal, porque já tá enjoada. E aquele dia foi um dia que eu fiquei muito mal, porque ela me destratou muito, e eu estava muito sensível, e aí no final das contas, o que aconteceu? Eu respirei muito fundo, falei para ela, olha, ok, eu não quero te desagradar,
vamos fazer o seguinte, então. Eu falei com a maior calma do mundo, falei, eu vou fazer o seu procedimento, não tem problema. Vai lá, vamos trocar de roupa, eu vou fazer seu procedimento e tal. Aí ela que se zangou. Aí ela disse que não queria, que não ia fazer nada, que o clima já estava ruim, mas o tempo inteiro eu não briguei com ela que brigou comigo muito, sabe? E nesse dia, depois que acabou a confusão, ela acabou indo embora, porque ela, né, ela também já disse que não queria mais fazer e tal. E se ela estiver me ouvindo ou ouvir um dia isso aí, ela vai saber que eu não estou mentindo, que foi assim mesmo que aconteceu. Já tem muitos anos isso, já tem mais de 8 anos. E aí, naquele dia eu fiquei muito mal. E o meu marido falou pra mim, nesse dia, meu marido falou assim, você é muito paciente. Aí eu falei assim, porque, né, eu não gosto, né, de criar uma confusão desnecessariamente, mas eu fiquei, emocionalmente, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada. E meu marido, nesse dia, falou essa frase pra mim, quem agrada a todo mundo não agrada a si mesmo. Então, seja gentil com você, tenha assertividade, saiba falar não, mas tenha persistência nos seus objetivos, seja persistente. Tente, se você tentar fazer hoje, essa rotina sua, se você tentar para amanhã, já faz aí agora, na hora que você terminar, pensa tudo que você tem que fazer amanhã, organiza tudo isso. Se amanhã não deu certo, porque porventura, o seu tempo, você não soube ainda organizar o seu tempo, não tem problema. Depois de amanhã, você já vai estar mais esperta, você já vai entender que para aquela atividade você precisa de um tempo maior, ou que você pode ter um tempo menor naquela outra atividade, tá? E aí você vai se adaptando e você vai aprendendo a estabelecer uma rotina, onde você vai conseguir, ao final da sua rotina diária, ter satisfação pessoal, ter tranquilidade emocional, e você vai conseguir ter saúde, você vai conseguir ser feliz, você vai conseguir ter os seus amigos, você vai conseguir se programar financeiramente, você vai conseguir viajar, você vai conseguir pular de paraquedas, você vai conseguir fazer tudo aquilo que você queria fazer a sua atividade física diária. Todo dia eu tenho que fazer a atividade física durante 1 hora. Então, se eu tenho que fazer atividade física, eu quero fazer atividade física durante 1 hora, então eu tenho que colocar o meu horário da minha atividade física. Se eu tô falando que a minha atividade física vai ser todo dia, das 17 às 18 horas, então, quando der 17 horas, eu vou parar o que eu tô fazendo, eu tenho que me organizar para 17 horas, aquela atividade ali ter terminado, para eu poder levantar e fazer a minha caminhada. Então, resumindo, é isso. Organização, planejamento de rotina, estabelecimento de prioridades. É isso que vai fazer com que você tenha a melhor menopausa, beleza? Então, seja gentil com você. Tenha persistência, tenha fé. Acredite que vai dar certo. Tenha certeza, tenha fé que você tem, busque Deus na sua vida, procure ter Deus com você, peça ajuda, porque com certeza ele pode, e ele vai te ajudar e vai te capacitar. E se você está sentindo emocionalmente, que você está numa gangorra muito grande, peça ajuda profissional. Procure seu médico, seu ginecologista, um médico da sua confiança, uma pessoa que vai estar com você e vai te falar para você, olha, realmente a gente precisa às vezes medicar você em alguma coisa, vamos tomar algum remedinho. Às vezes isso é necessário, tá? Então, outra coisa importante, pensamento sempre positivo, não esqueçam disso, tá bom? Vamos lá, recapitular. Tenha paciência, mas tenha persistência. Seja gentil com você. Tenha fé que você vai conseguir cumprir os seus objetivos, que você vai conseguir estabelecer as suas prioridades. Qual que é a sua prioridade? Você quer ter um corpo bonito? Eu vou fazer dieta e exercício. Mas qualquer exercício vai fazer você ter um corpo bonito? Se você ficar fazendo só abdominal, você vai ter o corpo que você quer? Será que isso vai ser satisfatório? Será que você só fazer abdominal vai fazer você emagrecer? Né? Provavelmente não. Você precisa geralmente ter uma atividade mais aeróbica, você vai precisar correr, né? Então, estabeleça aí as suas metas, os seus objetivos e veja as suas metas específicas e pense que muitas vezes você vai precisar o quê? Muitas vezes você vai precisar fazer uma escala. O avião, se ele for sair do Brasil, que ele chegar na Nova Zelândia, provavelmente ele vai ter escala, provavelmente não, ele vai ter que parar, ele vai ter que pousar para fazer escala para abastecer. Você também precisa de abastecer, né? Então você precisa de abastecer. Então esse abastecimento tem que estar dentro da sua programação diária. Seu abastecimento é o quê? Fazer 1 hora de atividade física, correr 1 hora, vai para sua esteira, vai para bicicleta,
vai para a rua, vai andar, não esqueça a sua máscara, mas faça. Então, é isso que você precisa, tá bom? Gente, muito obrigada. É isso que eu tenho. Nosso tempo, infelizmente, está muito escasso. É tão bom falar e parece que eu tenho uma arara, eu sou muito tagarela mesmo, eu gosto de falar. E aí, vocês contem comigo nesse período de melhor, para que vocês realmente tenham uma melhor menopausa. Espero poder ser suporte para vocês, que seja, vocês tiverem as dúvidas de vocês, pode mandar, quem já está mandando aí no Facebook, vê que eu respondo, no Instagram, especialmente, né, o Facebook, a gente está tendo uma demanda tão boa no Facebook, quero agradecer todo mundo do Facebook, que está curtindo a página do Melhor Menopausa, a gente está crescendo muito rápido, assim, quando eu vejo de um dia para o outro, já tem mais de 100, 120, 150 pessoas curtindo a página. Lembrem de baixar o e-book, façam o cadastro de vocês lá no Facebook, no Instagram, sempre você vai achar um linkzinho lá, tem lá para você fazer o cadastramento, mas na verdade é para você poder receber um e-book, o e-book que eu escrevi com muito carinho. Esse e-book já vai te ajudar a estabelecimento dessas prioridades, já vai te ajudar a entrar dentro dessa rotina para você ter uma melhor menopausa, para que você saiba, que você entenda o mínimo ali, mas é um mínimo tão importante, tão fundamental, que é o pilar. Por isso que está tudo nesse e-book, tá? É um pilar extremamente forte que vai conduzir você, com certeza, à melhor menopausa, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma noite excelente, que vocês tenham um dia muito bom amanhã, que vocês consigam cumprir as metas das rotinas de vocês. E amanhã eu vou estar aqui às 19 horas para a gente continuar falando sobre como as suas decisões diárias vão afetar a vida de vocês e, na verdade, assim, como ter uma melhor menopausa. Amanhã a gente vai falar sobre mais um aspecto importante para você ter a melhor menopausa. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Beijo no coração. Vou me despedir de vocês ali no Instagram. Já acabou o meu tempo, mas eu estou me despedindo de vocês aqui no Facebook e no YouTube. Como aqui a gente não tem limitação de tempo, todo mundo que está aí no chat, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser colocar, eu estou aqui para ajudar vocês a responder com alguma sugestão, né? Alguma coisa em relação à vida. Ah, eu estou vendo a Ana, que ela entrou aqui no YouTube. Oi, Ana. Nossa, que saudade, como a quarentena tem separado pessoas e como a gente, dentro dessas nossas rotinas loucas, também acaba, muitas vezes se distanciando de pessoas, e a gente precisa muito resgatar as nossas prioridades, a gente precisa de listar tudo isso na nossa vida, porque a vida vai passar, com certeza absoluta a vida vai passar, mas a gente não deve se deixar vencer, e não deve ficar sem buscar ajuda, sem buscar as pessoas para nos ajudarem a ter um melhor momento que a gente pode ter naquele momento da nossa vida. Eu vou dar uma lida aqui agora, deixa eu ver aqui a Célia, o que ela colocou aqui para mim. Ah, eu usei reposição hormonal, infelizmente tive que parar, pois eu tenho mioma, ele estava crescendo. Célia, olha, tem que dar uma checada em você, lógico que o seu médico vai conseguir conduzir melhor essa questão hormonal para você, mas existem muitas nuances que precisam ser observadas. Pode ser sim que o mioma cresça na menopausa, não é a tendência natural do mioma crescer na menopausa, mas dependendo do hormônio que usar, dependendo da quantidade de hormônio, pode sim fazer com que isso cresça, mas existem muitos fatores que têm que ser avaliados para saber se realmente você deve seguir ou não com a reposição hormonal. Se você quiser depois a gente conversar mais pessoalmente ali, mandar para mim aí uma mensagenzinha aí, eu consigo te responder mais, tá bom? Mas não desista e não achem também que a reposição hormonal é a única forma de você ter equilíbrio emocional. Ela vai ajudar demais, os nossos hormônios são muito importantes na nossa questão de manutenção do nosso humor, pra gente não ter essa variação toda, pra gente não ter essa alteração de querer bater ao mesmo tempo de chorar e ao mesmo tempo de estar feliz dando gargalhada, mas existem formas da gente buscar isso, da gente trazer mais equilíbrio, mais serenidade, mais equilíbrio hormonal, mesmo que você não possa fazer reposição hormonal, tá bom? Eu vou agora deixar de compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se eu consigo, eu acredito que sim, acredito que agora esteja só eu aqui na minha tela de novo,
Se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Que Deus abençoe. Amanhã eu vou estar aqui, então, às 19 horas, tá bom? Para a gente continuar falando sobre como ter a melhor menopausa. Que meu objetivo é que vocês tenham a melhor menopausa possível, para isso que eu estou aqui, tá bom? Um grande beijo no coração. Até amanhã, 19 horas, a gente se vê. Tchau, tchau.